em homenagem a essa caneta azul, eu vou falar de segundo reinado. Segundo reinado. Galera, vocês vão ver lá na sequência de aulas que o professor Fábio Costa, esse espetáculo que vos fala com essa barriga sexy, separou o segundo reinado em 4 momentos, porque afinal de contas são 50 anos de história. Então eu vou separar o segundo reinado, vocês vão ver na sequência das próximas aulas. Eu vou fazer com vocês agora a política interna, numa segunda aula a política externa, numa terceira aula café, mão de obra, ou seja, todo aquele lado econômico, as tentativas de industrialização, e numa última aula de segundo reinado eu vou fazer declínio do segundo reinado e instalação da república. Então as 4 próximas aulas vão ocorrer nessa métrica. Então essa aula, conforme eu acabei de dizer, é segundo reinado, política interna, segundo reinado, então 1840 a 1889, tá? Pois bem, quem acompanhou minha aula de período regencial viu que o golpe da maioridade foi uma articulação dos progressistas. Então, para pagar esse favor, ao assumir o poder de forma antecipada com 15 anos, Dom Pedro II montou seu gabinete. E esse gabinete, claro, foi montado com políticos do Partido Progressista. A partir daí, o que esses caras vieram? Realizaram as chamadas eleições do cacete. Professor, por que tem esse nome tão estranho? Primeiro, não é nada disso que você está pensando, a pegada é mais embaixo. Quem não votasse, e eu estou dizendo eleitorado censitário, quem não votasse em deputados, vamos usar o termo deputado já, do Partido Progressista, seria espancado por jagunços a mando do gabinete progressista. Em cima disso, a gente lembra que o voto era extremamente vulnerável, os caras passaram a obedecer e a eleger deputados progressistas. Só que detalhe, essas eleições do cacete então foram fraudulentas, sob pressão, violentas. O que aconteceu? 1842, Dom Pedro descobre o processo, ou seja, a eleição conforme foi montada, e demite, ou seja, simplesmente troca o gabinete. Aquela paciência do Partido Regressista acabava de ser recompensada, ou seja, eles ficaram na boa, pianinho. Dom Pedro descobre a maracutaia do Partido Progressista nas eleições fraudulentas, chamadas eleições do cacete, demite o gabinete, promove novas eleições para o Congresso. E o que vai acontecer então? Os progressistas não gostam disso e eles se revoltam. São as chamadas revoltas liberais de 1842. Amores, atenção quando o Fabinho escrever liberal no quadro. Eu vou escrever liberal, ainda não ocorreu a outra reestruturação partidária, são 3, essa é a última desse período, mas eu já vou comer
progressista como liberal, regressista como conservador, beleza? É só a partir de 1870 essa mudança, mas eu já vou escrever como se fosse liberal, que é o que vocês têm que entender. Essas revoltas liberais de 1842, elas ocorreram em dois focos. O primeiro deles, Sorocaba, em São Paulo, e em Barbacena, Minas Gerais. Olha a importância política desses estados desde muito cedo no Brasil, né, gente? A partir daí, o que aconteceu? Pedro abafa os movimentos. E eu sempre digo, tudo acabou em pizza. Por que acabou em pizza, professor? Porque em 1844, o que acontece? Liberais retornariam. Ele promove uma nova troca e os liberais compõem um novo ministério. Agora, sempre uma coisa polêmica que às vezes povoa a cabeça do aluno. Vocês podem ver que os conservadores ou regressistas eram muito mais sensatos. Eles eram muito mais cautelosos em se revoltar. Quando eles caem no poder em 44, eles são aceitadores. Eles, de certa forma, acatam a decisão do Pedro, porque eles entendem que a real intenção do imperador é promover um rodízio entre liberais e conservadores. Sabe por quê, meu querido e minha querida que está do lado da telinha? Liberal e conservador eram farinha do mesmo saco. Tá? Eram farinha do mesmo saco. Ambos eram elite. Tá? Esses caras ficam no poder de 1844 a 1848. Em 1848, o Pedro promoveria um novo rodízio. O que acontece em 1848? Uma nova revolução liberal. Ou seja, quando eles saíram do poder, eles vão novamente se levantar em revolução, a chamada Revolução Praieira de 1848. Revolução Praieira ocorreu em Pernambuco, nosso barril de pólvora político, conforme eu sempre comento nas aulas que abordam Pernambuco. E essa Revolução Praieira, às vezes os processos seletivos costumam abordar da seguinte forma: ela foi uma extensão do fenômeno chamado Primavera dos Povos, iniciado lá na França, que foi uma onda de revoltas europeia, aqui no Brasil. Tá? Então foi uma extensão desse movimento europeu aqui no Brasil. Agora, mais uma vez, movimento abafado. Só que o Dom Pedro II, meus queridos, ele não tinha a mesma ineficácia do pai. Ele era um menino que ele recebeu uma escola política muito bacana, muito prática, e ele começou a enxergar isso que eu comentei agora há pouco, de conservadores e liberais serem farinha do mesmo saco. A partir daí ele falou assim: vou organizar internamente esta pachorra. O que ele fez então? Ele promoveu a chamada pacificação. Ele falou assim: já que liberais e conservadores são a mesma coisa, eu não posso mais ficar enfrentando ou abafando uma revolta a cada 4 anos no Brasil. Então eu vou ter que mostrar para esses carinhas quem manda na paradinha. E essa pacificação, eu posso sim afirmar para vocês que contribuiu para isso. Ou seja, quais fatores tornaram possível a pacificação entre liberais e conservadores? Primeiro fator: os recursos vindos do café. Então realmente estava entrando muito dinheiro no Brasil, tá? O café estava rendendo demais na conta. Sempre quando se fala em café na história do Brasil, o aluno lembra de crise, principalmente quem vai fazer vestibular. Amores, a crise do café é século XX.
O café século XIX foi extremamente interessante para a economia brasileira, porque não havia ainda o inchaço pela lei de oferta e procura. Então estava entrando muita grana no café e o Pedro usou esse dinheiro para promover a pacificação. Porque para promover essa pacificação, ele teria que exercer essa repressão. Ele precisa ter dinheiro para bancar isso. E essa repressão foi policial. E aí ele deu o checkmate. 1847, ele instalou o parlamentarismo. Agora sempre o vestibular comenta, aborda, cobra. Por que o parlamentarismo brasileiro era chamado de parlamentarismo às avessas? E eu já sou bem prático em responder. Era às avessas devido à presença do quarto poder, que era o chamado poder moderador, que quem acompanhou as aulas anteriores viu que esse poder moderador era a concentração máxima de poderes na mão do Dom Pedro I ou do Dom Pedro II, conforme a época. Então, graças a isso, houve a chamada pacificação. A partir daí, o Pedro se sentiu à vontade para ousar. Ele falou assim: vou promover um ministério misto. E ele chamou esse ministério misto de Ministério da Conciliação. O Ministério da Conciliação, ele atua no Brasil, conforme eu disse, foi uma experiência, 53, 58, tá? Então, o que foi o Ministério da Conciliação? Conforme eu comentei com vocês agora. O Ministério misto, era uma misturinha, professor? Sim, basicamente. Era um Ministério misto que promoveu reformas. E as reformas do Ministério da Conciliação foram realmente reformas de cunho econômico. Entre elas, criação do Banco do Brasil, que é o segundo Banco do Brasil. O primeiro foi com Dom João VI, quebrou, faliu com Pedro I. Esse Banco do Brasil foi uma fusão de organizações bancárias. Foi uma fusão do Banco Mauá, na época do abalo que o Mauá sofreu devido à tarifa Silva-Ferraz, mais um banco comercial do Rio de Janeiro, da junção dessas duas casas bancárias, a base do segundo Banco do Brasil. E também o Ministério da Conciliação estabeleceu critérios para a emissão de papel moeda. Isso aqui é do Ministério da Conciliação. Nova reestruturação partidária. Partidos progressista e regressista se transformam. O partido progressista, aliás, o partido regressista passou a ser chamado de partido conservador, e esse partido conservador passou a exigir a manutenção das estruturas, e aqui estruturas político-econômicas, e o partido progressista se dividiu em dois. Partido liberal, como era composto por elite, esse partido liberal pediu o quê?
a redução do poder moderador. Eu não estou falando de extinção, tá? Moderador. E pediu o quê? Uma abolição gradual da escravidão. Só que surgiu do Partido Progressista, além do Partido Liberal, surgiu também um outro partido chamado Partido Liberal Radical ou Partido Republicano, de onde derivariam os grandes PRP, PRM, né? Partido Republicano. O que esse partido aqui passaria a defender então? O radicalismo em relação às defesas liberais. Ele pedia a extinção do poder moderador. Além disso, ele pediu o quê? O fim abrupto da escravidão. Vocês acham que eu não escrevo difícil? Escravidão. E o nome já diz. Pediu o quê? A instalação da República. A partir daí nós vamos ver que final da década de 80, 1889, o anseio desse Partido Liberal Radical ou Republicano vai ser atendido. Nós vamos entrar no momento político republicano do nosso país. Fica assim, valeu!